Hoje nós vamos falar sobre a cultura de Mato Grosso do Sul. Vamos fazer uma reflexão da identidade cultural sul-mato-grossense. Para isso, precisamos fazer uma primeira pergunta: qual é a importância da cultura para o povo? A cultura envolve as nossas crenças, hábitos, costumes, família e o tempo decorrido do nosso passado ao nosso presente. Uma segunda pergunta: de onde vem a palavra cultura? Derivada do latim colere, que tem como significado literal cultivar. Lembrando que a nossa grande cultura agrícola é a nossa soja. Partindo desse princípio, percebemos que se trata de uma herança acumulada ao longo dos anos e que pessoas, artistas, a transformam em arte. Então, a formação cultural do sul-mato-grossense está associada, portanto, à diversidade das tradições nativas trazidas pelos migrantes e pelos imigrantes. Migrantes aqui são aqueles que são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. E os imigrantes são italianos, franceses, russos. Mas uma coisa muito importante é que só alguma coisa que esses imigrantes e migrantes trazem é que predominam e que dão as características muito peculiares às manifestações artistas locais. Por exemplo, a música é influenciada pela polcas e pelo chamamé. O tereré se toma na guampa, mas não é chimarrão. Tem que ser gelado, ao contrário do mate gaúcho, servido quente. Outros dois costumes importantes são a chipa e a sopa paraguaia. Mato Grosso do Sul possui vários museus e prédios antigos. No patrimônio histórico do Estado que revelam o DNA cultural. Nós temos o Museu Dom Jaime Aníbal Barreira, em Porto Murtinho. O Cine São José, em Bela Vista. O antigo quartel da PM, em Ponta Porã. A Morada do Baís, em Campo Grande. A Usina de Miranda. Aqui, o Museu Arqueológico, em Campo Grande, revela as primeiras ocupações humanas do Centro-Oeste, que estão vinculadas à presença de grupos caçadores-coletores, que datam de 11 mil anos.
ou seja, 8.980 a.C., na região do rio Sucuriú, no município de Paranaíba. A cultura também é arraigada pelos costumes indígenas. O principal e maior parque de Campo Grande leva o nome de Nações Indígenas. E ali está o Museu Dom Bosco, que já foi denominado como Museu do Índio e Museu da História Natural. Lá nós encontramos a tribo Caduel, que durante centenas de anos dominaram uma extensão do Rio Paraguai e São Lourenço, enfrentando os portugueses e espanhóis que se aventuravam no Pantanal. O Guato, conhecido como uma grande nação de canoeiros. O Kaiowá, eles vieram na região sul do estado e no passado eram milhares, ocupando 40% do território do Mato Grosso do Sul. O Terena, agricultores, estão concentrados na região noroeste do estado e com grandes levas nas aldeias urbanas de Campo Grande. Há produções de artesanatos, algumas delas tombadas como patrimônio imateriais, adotado pela Unesco em 2003. Entre elas, a viola do coxo, a cerâmica da Terena, o artesanato Caduel, os bugres de Conceição. O pantaneiro, assim, desenvolveu formas especiais de captar e expressar as mais sutis transformações do ambiente. Por sua vez, seus artistas desenvolveram a capacidades de realizar leituras das singularidades, relações da sociedade com a natureza, mantidas tradicionalmente no Pantanal. Forma de expressões artísticas manifestadas no Pantanal mato-grossense são eleitos os saberes dos pantaneiros. Entre eles o poeta Manuel de Barros. Em uma de suas poesias, prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidades das tartarugas, mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz. Por isso, meu quintal é maior do que o mundo. Jorapimo, José Ramo Pinto de Moraes, foi um importante artista plástico do Mato Grosso do Sul. Ele era expressionista, buscava a inspiração em ícones do Pantanal. São alguns dos muitos artistas cujo olhar atento sobre a natureza e a sociedade, traduzido em palavras,
imagens, cores, ideias, ritmos, produz, reproduz e transforma metáforas que apresentam as relações dos povos com a natureza ao longo de séculos. Muitas dessas metáforas podem ser reconhecidas como correntes das construções culturais da natureza, originárias de outros tempos e lugares. As artes podem ser percebidas como expressões da realidade e dos saberes locais, porque refletem tanto a presença das populações quanto as transformações que o contexto apresenta. A circulação desse acervo pode ser útil às leituras de ambiente e à compreensão da cultura pantaneira em seu conjuntos de saberes e tradições. A cultura de Mato Grosso do Sul não vem com a divisão do Estado, em 11 de outubro de 1977. Ela vem de um passado muito antes do descobrimento do Brasil. Ela vem do seu passado. Agradeço aos pesquisadores que escreveram essa aula: Edmir Conceição, Alda Maria Quadros de Couto e Ecleia Albuquerque de Vargas. Tenha um bom dia. Até mais.